Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa jornada que é, de certa forma, a jornada de todos nós. Uma história sobre se perder, sobre buscar e, finalmente, sobre encontrar um propósito. O nosso tema é bem esse, o sentido da vida no abraço do Pai. E tudo começa com aquela pergunta, né? Aquela que vira e mexe, bate fundo na gente. Nesse palco imenso que é a vida, como é que se encontra um sentido de verdade? Um propósito que realmente preencha? Então, essa busca, ela geralmente começa com uma certa inquietação. Sabe, aquela sensação de que está faltando alguma coisa? É uma experiência muito humana, essa de se sentir meio perdido e começar a procurar por algo maior. E a parábola do filho pródigo, lá de Lucas 15, é uma metáfora incrível para isso. Pensa só, muitos de nós pegamos nossa herança, nossos sonhos, nossos talentos e partimos cheios de autoconfiança. Mas, com o tempo, a gente pode acabar se vendo em lugares distantes, com uma fome espiritual mesmo que materialmente não falte nada. Essa partida, essa distância da nossa casa espiritual, ela sempre tem uma consequência. E ela se manifesta como um sentimento de vazio. Um vazio que a gente vai explorar um pouco mais agora. O livro de Eclesiastes, olha, ele resume essa ideia de um jeito muito direto. A vida que nos é dada, ela pode simplesmente se esvair em prazeres vãos, em buscas que, no fim das contas, não alimentam a alma. É bem a história do filho pródigo. Uma vida longe da sua raiz, da sua origem, acaba se mostrando vazia. E é desse vazio que nasce um desejo muito profundo. Uma sede, sabe? Mas não uma sede de água. É uma sede espiritual. A alma começa a clamar por algo mais. O Salmo 42 tem uma imagem belíssima para isso. Assim como a corça, no meio do seco, anseia desesperadamente por água, a alma anseia por essa conexão maior, por Deus. É uma necessidade básica que nenhum prazer passageiro consegue satisfazer. E o próprio salmista faz a pergunta que ecoa dentro de quem se sente assim. Por que você está tão abatido, ó minha alma? É um momento de olhar para dentro, de reconhecer esse desânimo e começar a entender de onde ele vem. E é nesse reconhecimento que acontece o momento talvez mais importante de toda a jornada, o ponto de virada. Aquela decisão consciente de mudar o rumo, de começar o caminho de volta para casa. O interessante aqui é ver esse processo interno, passo a passo. O primeiro passo, a realização. O texto diz que ele caiu em si. O segundo, a decisão, vou me levantar e voltar. E o terceiro, a confissão, a humildade de admitir o erro. Pai, eu pequei. São os passos que transformam o desespero em movimento. E o ponto alto dessa jornada toda não é um julgamento, não é uma bronca, é um acolhimento. É um abraço que não só perdoa, mas que restaura por completo o propósito e a identidade que tinham se perdido no caminho. Essa comparação aqui é fundamental para a gente entender a dimensão dessa reconciliação. A reação esperada, a lógica, seria o quê? Justiça fria, uma repreensão, um castigo. Mas a reação que ele recebe é o oposto de tudo isso. O pai corre ao encontro, abraça, beija, dá a melhor roupa. É a graça pura que quebra a lógica da retribuição. A frase do pai resume tudo. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Nesse reencontro, o que estava perdido não é apenas encontrado. Recebe uma vida nova, um propósito novo. E a mensagem que fica é essa. A vida ganha cor, ganha direção, quando se volta para o Pai. E esse retorno acontece através da oração humilde, da confissão sincera e de uma obediência que vem do amor e não da obrigação. Jesus lá em Mateus dá uma espécie de guia para essa vida nova. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E se inverte totalmente a nossa lógica comum. A prioridade passa a ser a conexão espiritual e todo o resto? Bom, todo o resto vem como consequência e não como objetivo principal. Então, a grande lição de toda essa análise é que o sentido verdadeiro da vida não está no que a gente acumula, seja bens, status ou prazeres. Ele está na restauração daquele laço de filho, daquela conexão íntima com o divino. O propósito não é uma conquista pessoal, ele é um resultado dessa relação. E a gente encerra com uma pergunta no ar. Diante de tudo isso, será que a jornada de volta para uma vida com sentido pleno exige um plano mirabolante, uma grande façanha? Ou, e se o primeiro passo de volta for tudo o que realmente é necessário?